Você já imaginou um mundo sem música? Fica difícil de imaginar. Como será que tudo isso aconteceu? Toda essa revolução, todos esses sistemas musicais aconteceram? Tudo isso você aprende aqui na Presto Música. Eu sou Victor Dantas, músico, compositor e pesquisador, e hoje nós vamos falar do tão famoso órgão, a primeira música cantada a mais de uma voz que temos registro. Agora espera aí, você não assistiu o nosso vídeo anterior, a primeira vez que você está aqui no canal? Então vai aqui, nesse link aqui que está aparecendo na minha mão, clica aqui no vídeo anterior sobre o cantochão. Ele é muito importante para você entender esse vídeo atual, essa nossa aula atual, tá? Eu vou esperar um minutinho, vai lá assistir que eu espero aqui. Ok, já assistiu? Agora podemos continuar. Se você tinha assistido, vamos continuar o vídeo. Uma das principais mudanças da música a partir do século IX foi a da escrita, ou seja, a composição musical, que foi substituindo pouco a pouco o improviso. Nesse período podemos considerar que a música passou a existir nas formas em que conhecemos hoje. Antes, uma obra composta podia ser ensinada e transmitida e acabava sofrendo alteração nesse processo. Fazer música no século IX era mais ou menos como brincar de um telefone sem fio. Mais ou menos assim. A invenção da notação musical tornou possível escrever uma música de forma definitiva, sem sofrer alteração todas as vezes que fosse tocada. Neste caso, compositor e intérpretes passaram a ser atos independentes. Neste processo, o intérprete passou a ser um mediador entre o compositor e o público. A música passou a ser mais consciente e estruturada e sujeita a certos princípios ordenados. Tais princípios foram organizados em tratados. A polifonia passou a substituir a monofonia, do nosso vídeo anterior sobre o cantochão. A primeira descrição clara de música cantada a mais de uma voz data aproximadamente do século IX e acontece num tratado anônimo chamado Música em Kyriatis, Manual de Música. No outro manual escrito em forma de diálogo, chamado Scholica em Kyriatis, são descritas duas formas de se cantar em conjunto, ambas designadas como órgão. Num dos tipos mais primitivos de órgão, uma melodia de cantochão interpretada a uma voz, a vox principalis, é duplicada a quinta ou a quarta inferior por uma segunda voz, a vox organalis. Qualquer das vozes, ou as duas, podem ainda ser duplicadas uma oitava. Os exemplos musicais do século XI mostram que foram sendo dados passos importantes para a independência das vozes e a igual importância das vozes. Os movimentos contrários e oblíquos passaram a ser característica comum do órgão. No final do século XI já se tinham composições com duas melodias independentes, recorrendo aos movimentos oblíquos e contrários. O progresso da notação musical foi apressado por causa da polifonia. Quando se tinha apenas uma melodia, era fácil escrever em qualquer notação. Agora, com duas melodias, necessitava de uma notação rítmica mais complexa. Um novo tipo de órgão surge no século XII e é chamado de órgão melismático. Nesse tipo de órgão, a melodia do cantochão, tocada ou cantada, corresponde sempre à voz mais grave, mas cada nota é prolongada de modo a permitir que a voz mais aguda, o solo, cante contra ela frases de comprimento variável. Em consequência desse procedimento, a melodia do cantochão ficou com maior duração. Tirou o caráter de voz grave principal e a transformou em voz de fundo. A voz mais grave passou a ser chamada de tenor, do latim tenure, que significa manter. Esse termo foi utilizado para designar a voz inferior de uma composição polifônica até a segunda metade do século XV. Uma observação importante é que o termo órgão, no seu sentido próprio,
refere-se apenas ao estilo em que a voz grave canta as notas longas. Quando essas vozes começam a se movimentar em ritmo semelhante, o termo comumente utilizado para designar esse tipo de composição foi o descante. Uma vez que o órgão melismático era aplicado a uma textura de duas vozes, também era denominado de órgão duplo ou puro. O nome órgão se tornou-se muito popular, no sentido de forma de composição, e veio a se tornar um tipo de composição musical. Os dois principais compositores de órgão foram Leonard, que era cônego da Catedral de Paris, a Catedral de Notre-Dame, e Perrotin, que também trabalhou na mesma catedral e foi aluno de Leonard. As composições desses dois compositores, junto com outros anônimos, são globalmente conhecidas como a música da escola da Catedral de Notre-Dame, a Ars Antiqua. Podemos considerar Leonard e Perrotin como os dois primeiros compositores da história da música, que temos registros desses compositores. Três estilos ou tipos principais de composição musical estão diretamente relacionados à música da escola de Notre-Dame das últimas décadas do século XIII: o órgão, o conductus e o moteto. Os dois últimos serão temas dos nossos próximos vídeos aqui no canal. Leonard escreveu um ciclo de graduais, aleluia e responsórios a duas vozes para todo o ano litúrgico, intitulado de Magnus Liber Organum, o grande livro de órgão. Uma das características de Leonard era a justaposição de elementos antigos e novos, fazendo alternar e contrastar passagem de órgão melismático com ritmos mais animados. À medida que avança o século XIII, o órgão puro foi gradualmente sendo abandonado. No percurso dessa evolução, as cláusulas começaram a se transformar em peças quase independentes, vindo a dar origem à nova forma, o motete. A obra de Perrotin pode ser considerada a continuação da obra de Leonard. O tenor do órgão de Perrotin era estruturado numa forma característica, numa série de motivos rítmicos idênticos e reiterados. Uma nova invenção introduzida por Perrotin e seus contemporâneos foi a expansão do órgão de duas vozes para 3 ou 4 vozes. A segunda voz chamava-se duplum, a terceira e a quarta voz chamava-se triplum e quadruplum. Esses termos também atribuíam-se à composição no seu conjunto. Um órgão a 3 vozes chamava-se órgão triplum, a 4 vozes, órgão quádruplum. O órgão triplo tornou-se comum na época de Perrotin. Encontra-se alguns manuscritos desse estilo na segunda metade do século XIII. O órgão foi gradualmente sendo abandonado e passou a dar espaço ao novo estilo, o moteto. Agora, se você gostou mesmo desse vídeo, vai aqui embaixo, curte, compartilha, comenta. Sabe aquele seu amigo que quer aprender a história da música? Indica o nosso canal, compartilha esse vídeo. Agora, se você não assistiu o primeiro vídeo e está aqui até o final do vídeo, vai lá e assiste o vídeo do Cantor Chão, que vai estar aqui, ó. Nesse lugar aqui, assista esse vídeo aí que vai ser muito importante para você entender todo esse processo de evolução da música medieval. Gostaria de agradecer a todos vocês que comentaram, esse monte de comentários aqui que está aparecendo. Eu fiquei muito feliz com o envolvimento de todos e eu até não esperava que esse vídeo tivesse uma repercussão tão grande, o vídeo anterior. Estou muito feliz com tudo isso. E se você realmente gostou desse vídeo, compartilha ele aí. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Bons estudos da história da música medieval.